Boa noite, Aê, Danilo. Boa noite, pessoal. bem-vinda! Tudo bom? Tudo bom? Obrigada pelo convite. Vamos ver se a gente consegue Imagina, esclarecer bastante dúvida das pessoas em relação à arquitetura, à construção, à engenharia. mas, Márcia, mais uma vez eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, por ter se disponibilizado, principalmente hoje, que eu sei que foi uma correria para você, que você está cansada, que eu sei, e ainda assim você está aqui dando esse auxílio para todo mundo. Vamos lá, Danilo. Então, Márcia, sem mais delongas, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história, o que você já vivenciou nesses anos aí de trabalho seu. A Certo, palavra é sua, fique à vontade. vamos lá. Bom, eu já tenho 26 anos de formada, então eu já fiz bastante projetos, vamos dizer, ao longo desses anos. Em relação ao momento, seria o terceiro ano que eu estou trabalhando com eles, né? Que encontrei o Danilo, né, Danilo? A gente tem feito bastante projetos junto e tem dado bem certo. Graças a Mas Deus. nesses 26 anos de formada, não sei nem dizer quantos projetos eu já fiz. Eu acredito que lá no momento a gente já está num 150, né, entre todos os condomínios, que é a Riviera 13, 1, 2, Santa Bárbara e os Ninhos Verdes, né? Que acho que é onde você mora, né, Danilo? Sim. Obrigado, Senhor, por isso. Pela oportunidade de morar aqui. Mas esse é outro tema. Isso dá para a gente discutir numa outra live. Ah, ixi, se dá. A última live que eu fiz com o Yuri, um dos temas foi esse, né? Ele tava falando, o Yuri ele faz venda de lotes, né? Tá. E ele também mora no Ninho, e aí houve até um pequeno debate sobre isso, como é bom morar para cá. Mas você morou a vida toda no interior, não foi? Eu morei em São Paulo na época que eu fiz a faculdade, né? Na verdade, eu morei 10 anos em São Paulo. Mas eu fui nascida, criada no interior e casei e voltei para o interior. Então a vida é outra, né? Agora quem vem para cá e que viveu a vida toda para lá, sabe a É diferença e bem a dificuldade que diferente, bem diferente. é bem diferente, bem Que é o que a diferente. gente busca agora, né, Danilo? É qualidade de vida, né? Hoje, a maioria das pessoas buscam isso. E acho que Sim. onde você mora, eu estava na Riviera também, cheguei agora à tarde, não dá vontade nem de voltar para casa. Eu já estou querendo morar lá também, Pois é. E olha que você mora em Lençóis, né? que é uma cidade pequena, Lençóis muito Paulista. boa, uma cidade muito boa. Cidade boa. Márcia, deixa eu começar o bate-papo te perguntando, agora falando um pouco de momento, né? Tá. Como é que funciona e quais são as necessidades e obrigatoriedades que a Momentum coloca na hora do desenvolvimento de um projeto? Tá, vamos lá. A Momento, como qualquer condomínio, ela tem as regras, né, em relação a recuo, a projeto, né, as construções. Mas vamos começar, né, para iniciar um projeto, acho que é o que você quer saber, né? Isso, exatamente. Vamos fazer diferente. Vamos lá. Eu, cliente, comprei um lote. O que eu faço? Primeiro passo é contratar um arquiteto. Não, você sabe que isso é uma pergunta muito comum, que às vezes os clientes me Sei. fazem, olha, eu já tenho um projeto, ou eu chamei o engenheiro primeiro, então fica perdido. Então é bom a gente falar que o primeiro passo seria o arquiteto, independente de nós cadastrados da Momento, ou um arquiteto de fora, né? É claro que como um arquiteto cadastrado, ou você no caso da construtora cadastrada, eu acho que a facilidade é bem maior em relação a já saber tudo que precisa para uma aprovação, a prazos de aprovação também, porque a gente está, né, mais ligado diretamente. Eu, assim, não vou dizer que são burocracias, são regras para manter um padrão. Porque não sei se todo mundo que está assistindo conhece, né, os condomínios da Momentum,
Mas é de um padrão que se você tirar uma foto lá e falar que está fora do Brasil, as pessoas acreditam. Então, em termos de infraestrutura, em termos de paisagismo, né, loteamento em si. Então, é coisa de primeiro mundo, tá? Bom, mas vamos lá, que eu fugi um pouquinho da tua pergunta. Então, você, Imagina. Danilo, você comprou um terreno lá. Então, E agora? você teria que, primeira coisa, entrar em contato com o SAC da Momento, porque eles disponibilizam várias campanhas para quem compra lote lá. E uma pergunta também muito frequente, Danilo, é: eu não comprei o lote da Momento, eu comprei de terceiro. Mesmo assim, nós temos campanhas, né, na Momentum que são disponibilizadas para essas pessoas que compraram de terceiro também, né? Então, Sim. por exemplo, a campanha Meu Projeto, que é a campanha que a Momentum, como ela quer manter um padrão de construções e de projetos de um bom nível, então ela tem vários arquitetos cadastrados que já sabem tudo o que é preciso fazer para essa aprovação e já mantém um Sim. padrão legal. Mas pode ser um projeto pequeno, pode ser um projeto grande, não importa. Os arquitetos estão lá para desenvolver qualquer tamanho de projeto, que depois eu vou explicar, que é a metragem em função de cada terreno. Bom, então entrou em contato com o SAC, viu qual campanha você pode participar, eles vão informar sobre prazo e vão disponibilizar lá. O nome dos arquitetos também está no site, tá? O próprio site da Momento também disponibiliza alguns projetos modelos, tá? E no nosso, quando nós fazemos parte do site, o arquiteto também lá tem projetos, fachadas em 3D, tudo disponível para o cliente visualizar. Bom, São as inspirações, né? as inspirações, tá? Seguindo, já sabe de qual campanha você está participando, é entrar em contato com o arquiteto, né? Conversar sobre o projeto, que eu acho que essa é a parte mais importante. Você passar para o teu arquiteto aquele sonho, aquela vontade. Quando eu faço uma entrevista com o cliente, hoje a gente tem trabalhado bastante online, né, em função da pandemia, tudo, mas eu tenho casa lá, eu costumo atender também no condomínio, quer dizer, em um dos condomínios, costumo também atender no condomínio. A primeira coisa que eu pergunto: qual é o sonho da pessoa? Porque eu quero uma casa de 170 metros, uma casa de veraneio. Mas cada pessoa tem uma necessidade, cada família tem um costume. E nós, profissionais, precisamos entender, né, a necessidade do nosso cliente para que execute da melhor forma possível esse projeto, certo? Sim. Pode falar. Não, o que eu ia colocar até é o seguinte, essa parte do projeto também ela é bem perigosa, porque assim, às vezes o cliente, é até um tema que eu estava falando até antes de você entrar, às vezes o cliente ele tem o sonho, o desejo, e tem aquele ideal de casa, mas muitas vezes ele não sabe o custo que é fazer aquela casa. Né? Então é importante ele também trocar uma ideia com o arquiteto, caso não tenha um engenheiro por trás do assunto. Tá, eu quero uma casa sobrado, com muito vidro, e pé direito duplo, etc, etc. Tá bom, mas e o custo? Quanto você Né? tem, né? Quanto você quer disponibilizar para executar, né? Porque Exatamente. a gente até brinca que o papel aceita tudo. E nós, Sim. arquitetos, né, queremos fazer o melhor para o cliente. Mas eu vejo que muita gente acaba interrompendo esse sonho em função de entrar no site, olhar aqueles projetos maravilhosos e não ter noção de custo. Uma coisa Exato. que eu costumo fazer é discutir com o meu cliente. Até porque, Danilo, estou aqui nesse bate-papo, aceitei com você. Você tem várias obras lá, é uma pessoa idônea, né? Mas a gente sabe que tem muita construtora. Isso não só no condomínio, como aí fora, prometendo execução de obra, prometendo construção a um preço muito baixo, ilude o cliente e depois não consegue terminar, ou o coitado do cliente realmente não consegue finalizar. E aquele sonho acaba virando um pesadelo, né?
Então é muito importante esse bate-papo em relação a custo também. Sim. Deixa eu O que, uma pergunta. o que- Ah, tem pergunta aí? Ver. Danilo está fazendo uma pergunta. Tá, ele está perguntando em relação a visitas à obra, tá? Eu vou responder. Aí é claro que depende do tipo de contratação que ele faz, porque eu já ouvi muita gente também falando, o meu arquiteto nunca foi na obra, tá? Quando a gente faz o orçamento, eu disponibilizo para o meu cliente um pacote de visitas que eu julgo bastante importante, tá? Quando eu faço isso fora da Momentum, eu já incluo isso no meu custo, tá? E eu acho que é super importante. No caso da Momentum, para quem participa daquela campanha Meu Projeto, por ser um valor menor do que o aplicado no mercado, isso não está incluso. Mas eu sempre disponibilizo alguma visita para o meu cliente, né? E também, tanto visitas avulsas quanto um pacote, que eu acho muito importante. Por mais que ele tenha uma boa construtora, um engenheiro, eu acho que o arquiteto deve estar acompanhando a obra para que não descaracterize o seu projeto, né? Sim, também concordo. Plenamente, diga-se passagem. A gente sabe como é que é a obra no dia a dia. Sim. Sabe que a presença do arquiteto é sempre muito bem-vinda. Tem hora que a gente quer matar vocês, mas aí é outra conversa também. Aí é outra coisa. Não vamos entrar nesse tema. Uma, Não vou querer conversar com a convidada, não vou falar isso para ela, né? uma coisa importante também, Danilo, Hum, que eu acho que as pessoas se confundem muito em relação ao metro quadrado, que é uma coisa tão simples para nós profissionais, né? Então, o cliente ele nunca sabe o que que entra nesse metro quadrado, se a piscina entra, se a varanda entra. Então, acho que isso é uma coisa também legal da gente falar. Sempre o que entra metro quadrado para projeto é área coberta, tá? Mas é um pergolado com vidro? Conta como área construída, mesmo que o custo de execução seja diferente, tá? Mas conta para a prefeitura, para momento. É com vidro, é com policarbonato ou é com telha. Cobriu, não molhou, vamos dizer, tá? Já está contando como área construída, certo? exatamente. Já a piscina, por outro lado, ele não é tido como área construída, mas é tido como área permeável. Sim. Impermeável, no caso, a piscina é impermeável. Daqui a Entra na contagem da permeabilidade. Houve uma pergunta. Maria Carolina, a Friendly Home tem pacote de projeto e construção? Ou podemos contratar tudo separado? Maria Carolina? Maria Carolina. Maria Carolina. Ela está perguntando se a gente faz o pacote de arquiteto mais obra ou tem que contratar tudo separado. No nosso caso, a Márcia é parceira nossa, ela faz parte do nosso processo. Tá? O que ocorre é o seguinte, o que eu costumo dizer para os nossos clientes é que a gente faz tudo muito separado. Né? Então, primeiro a gente faz o projeto arquitetônico, a gente faz um contrato para isso, depois projetos complementares, que é estrutural, elétrico, hidráulico, de telhado, aí depende do projeto. E, por fim, o contrato efetivamente da obra. Né? E por que a gente faz essa diferenciação em etapas e contratos completamente apartados? Exatamente porque a gente não quer que o cliente permaneça conosco por conta de um contrato. A gente quer que ele permaneça conosco porque efetivamente ele está à vontade com a situação e quer continuar o processo. Tá? Pronto, respondido. Bom, continuando, Márcia. Já que a gente está falando sobre, você falou de piscina, de área permeável, não sei se você vai falar alguma coisa sobre isso, se você quer complementar o que a gente está falando, mas as regras construtivas da Momento seria bacana também o nosso cliente entender, porque ela é um pouquinho diferenciada dos outros condomínios, né? Então, os recuos da Momento são um pouquinho maiores do que a prefeitura exige, tá?
Então, em relação aos recuos laterais, não se encosta nada. Nem um pergolado? Não. Nós temos um limite, quer dizer, entre aspas, nós temos um limite de 6 metros lineares que eu posso encostar em uma das laterais, tá? Sempre 6 metros na frente de recuo, que eu acho bom, porque você tem aquele padrão bonito, com um belo paisagismo, você pode parar carro nesse recuo, então eu acho bem interessante, tá? O recuo, quando o cliente compra terreno de esquina, eu acho também bacana falar. Porque ele acha que ele está fazendo uma aquisição muito boa de um terreno de esquina. Realmente é um projeto legal fazer em terreno de esquina? Sim. Porque ele propicia uma fachada bonita, uma fachada maior. Porém, uma coisa interessante, que às vezes acho que não sei se os corretores não explicam, é que o recuo de um terreno de esquina, ele também é maior. Então, você já entra perdendo de um lado do terreno 2,5 metros, vamos supor, no terreno aí de 30 metros, enquanto nos outros terrenos isso é 1,5 metro, tá certo? Então, eu acho que isso é legal a gente falar. Uma outra coisa, Danilo, é em relação ao quanto eu posso construir no meu terreno, né? O cliente compra terreno lá no condomínio, mas o terreno é meu, eu construo a casa do tamanho que eu quero, né? Não é assim, tá? Não é assim. Então, a gente tem uma área mínima para construir, tá? Que é 130 metros quadrados, tá? E 1/3 do terreno. Então, se 1/3 do terreno der mais que 130, não pode ser menor que 130 metros. Mas eu posso construir, o que eu tenho que deixar de área verde? Uma outra coisa que eu acho bem importante, que a Momento exige 40% de área verde, tá? Por isso que o condomínio tem esse padrão, é tão bonito, tem muito verde. E quando eu falo em 40% de área verde, Danilo, você sabe disso? Não é 40% de área permeável, né? Então, o cliente quer pôr um piso permeável, ele quer colocar pedrisco. Não, é diferente. Lá é área verde. E tem que ser seguido à risca, né? Não é como na prefeitura, que você pode fazer uma caixa drenante, enfim, isso não existe, tá? Para momento, certo? Quando eu falo de 1/3 do terreno, tá? Que é o mínimo, ele também é máximo para uma casa térrea, tá? Então, às vezes a pessoa quer fazer uma casa térrea grande, então uma dica veja o tamanho do terreno que você vai estar comprando, porque normalmente não cabe uma casa térrea com tudo que os clientes querem, tá? Então, quando eles olham aquela casa bonita lá e mandam uma imagem para a gente, mas o que você quer na sua casa? Vamos partir de uma casa básica, que é o que a maioria das pessoas querem, 150, 170 metros, tá? É claro que dá para fazer casa com 3, com 4, com 5 dormitórios? Dá, só que vão ficar muito pequenos. O que eu, como arquiteta, acho que é uma medida boa, e aí você me ajuda, que você está mais diretamente ligado à construção. Uma casa de 100... nesse 1/3 de terreno, só uma ressalva, esqueci. Você pode ultrapassar na casa térrea 20 metros quadrados destinados à garagem. Eu ia falar isso. Porque também a Momento exige, no mínimo, uma garagem de 20 metros quadrados. Pode até ser descoberta, mas tem que ter um abrigo de autos, tá? E você fala uma casa de 150, 170 metros, Danilo, que já fizemos várias, né? Dá para fazer uma suíte, ou mais 2 dormitórios e uma suíte, ou até 3 suítes. Qual que é, assim, comercialmente falando, o estilo de casa lá que mais se constrói? 3 suítes, ambientes integrados, sala de jantar, estar e cozinha, e uma varanda gourmet. Pensando sempre que, como são condomínios destinados mais a lazer até, embora muita gente more, os espaços gourmets, os espaços de convivência hoje,
têm sido os mais elaborados, né, e os mais desejados. Então, a gente deixa uma boa área para isso. O que eu tenho visto, e você vai concordar comigo, exatamente pelo pessoal desejar construir a casa visando veraneio, né? Eles até falam, a área íntima pode ser pequena, mas área social, área gourmet, piscina, eu quero ter espaço para viver lá fora, né? Porque quer queira, quer não, muitos vêm de São Paulo, onde, por via de regra, tá num apartamentozinho ali, ó, enclausurado, principalmente nessa pandemia, né? Então as pessoas buscam muito área externa. E é onde você comentou da área gourmet, e aí a piscina, e por aí vai. É bem isso mesmo. Inclusive, estava falando de quantidade de quartos, você pega o último projeto que a gente fez da Rosana, com o Alexandre. Foram 160 metros de casa, uma casa de esquina, inclusive, com 4 dormitórios, né? Então, ficou muito é uma área né? sensacional. É uma área sensacional. Então, eu particularmente sou muito fã de área de casa térrea, né? Eu acho que é uma casa que acaba sendo para a vida toda. Eu gosto de casa térrea. E você pega uma casa de 160, para mim acho que é mais do que suficiente e atenderia muitas e muitas pessoas por aí. Eu acho que a maioria das casas que a gente tem feito é nessa medida, né? Até porque, como você falou, não é uma casa que a pessoa vai morar, né? Então, uma casa para lazer, eu acho que atende bem. Claro que a gente tem outras obras, a gente tem, no caso dos condomínios, que tem a represa, algumas casas pé na areia, casa aí de 500, 700, 1.000 metros quadrados, casas que você tem garagens para barcos, garagens embaixo, né? Então, dá para a gente trabalhar pé na areia, parece que a praia faz parte das casas. Mas é um número menor de projetos, né, que a gente executa, enquanto fazemos bastante em torno de 150, 170 metros, que acho que é o que atende a maioria das pessoas, né? É um padrão bom de casa. Até para limpeza, o pessoal vem de fora, não quer ter aquele trabalho com a limpeza. Então, porque assim, quer queira, quer não, uma casa entre 150 e 170 é um tamanho muito bom, né? Atende perfeitamente a grande maioria e te dá menos trabalho de manutenção, quer queira, quer não, né? Então, quanto maior a casa, acaba tendo mais dor de cabeça para manutenção, limpeza, etc. Né? Acho que o objetivo é descansar. Então, Agora, acho que é isso que é importante. Então, ao que você falou, né, desse projeto da Rosana, que é um projeto que eu gostei bastante também, e até ela comentou, nossa, não era uma forma de casa que eu imaginava, e ficou muito funcional. Então, eu acho que aí é a parte mais importante, que é o quê? O trabalho do arquiteto, de escolher um bom profissional. Agora eu vou falar uma coisa que talvez você fique bravo, Danilo, mas assim, o papel do engenheiro não é projetar, né? O papel Não é, eu falo isso, fica tranquilo. Tem ele que acha ruim quando eu falo isso. Mas o papel do engenheiro, eu acho que ele já tem um trabalho grande, que é acompanhar, é um cálculo estrutural, enfim, tem vários outros projetos e que eu acho que são extremamente necessários. Eu acho que uma boa construção é quando ela tem vários profissionais envolvidos, né? E cada um na sua área, tá? Uma outra pergunta, Danilo. A gente às vezes apresenta o projeto lá, tem no site da Momento. Eu até tenho um projeto que é o meu número 7, né? Se alguém entrar no site, que 90% das pessoas que me procuram falam, olha, eu vi um projeto seu que eu me apaixonei, que é o projeto 7, eu já até decorei esse projeto. Mas assim, eu sei que uma coisa que chama muita atenção nesse projeto é porque ele está todo decorado. Eu fiz interiores, tá? Então, deixa eu também explicar. E aí, às vezes, a pessoa acha que a gente vai entregar um projeto dentro, vai ser os quartos, mobiliado. E isso não faz parte dessa campanha, né? De ressarcimento da Momento. Porém, a gente tem alguns pacotes de projetos complementares
de decoração, design de interiores, que valoriza também. E eu acho que como o cliente tem o ressarcimento do projeto arquitetônico, legal ele investir isso em complementos para valorizar a própria obra. Ainda mais. Tem uma pessoa que fez uma pergunta sobre esquadria de madeira, não reparei o nome dela. Você pode responder? Eu já sei a resposta, vai lá. Se pode ou não esquadria de madeira? Pode. A gente perguntou. ainda tem algumas madeiras, né, que são permitidas, tá? E agora, sempre que nós usarmos esquadrias de madeira, elas têm que ser de uma madeira durável. Ah, só já puxando, como deck, me perguntam muito em relação a deck, né? Ah, o deck, gente, tem que ser de Kumaru ou de IP, porque ele vai ter uma vida útil, mais longa, ele permite vários lixamentos, você pode estar invernizando. Você tendo um cuidado, eu tive deck na minha casa há 15 anos, eu troquei agora o meu deck. É claro que a madeira, ela requer o quê? Manutenção diária, tá? Então, não é uma coisa tão prática. Mas você sabe disso, né, Danilo? Eu sou super fã de madeira. O Danilo olha e já fala que isso encarece um pouco também. Mas eu gosto muito de elementos naturais. Eu acho que pedra e madeira, eles trazem assim, um aconchego total para o projeto, né? E para essas casas, né, de veraneio, então, eu acho que é o ideal, tá? Era essa, não sei se eu fugi um pouquinho do... Fica tranquila, não tem uma sequência lógica, não. Tá, mas hoje a gente tem também, Danilo, o alumínio madeira. Tá? Para quem quer Até o PVC também, facilidade, né? Assim, praticidade, eu acho que ele veio também, né? O custo tá legal já, a gente já tem muitas empresas de alumínio no mercado, então não é tão caro, tá? Alumínio e PVC, né? Dois que têm imitado bastante madeira. Isso. E o custo dos dois também é bem parecido, né? O PVC acho que está um pouco mais acima, né? Mas tá quase ali. Se for um alumínio madeira, vai estar parecido. É que já é um revestimento mais caro. Não tem jeito. Isso. Porém, quando você trabalha, isso também é uma pergunta bem comum, né? Eu acho graça que às vezes as pessoas usam assim o termo, eu posso pôr blindex, quer dizer, que generaliza, mas na verdade eu posso usar vidro temperado somente sem o alumínio? Pode, mas quando você tem a esquadria em alumínio, além dela valorizar, emoldurar, ela também não vai deixar entrar sujeira, ela vai dar melhor vedação acústica, tá? Então, isso eu acho legal, mas dá para usar também. Sim. Posso pegar eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, eu acho que eu devia tê-la feito antes mesmo do nosso bate-papo. Tá. Que é o seguinte, muitas pessoas, até mesmo antes de iniciar o projeto arquitetônico, a pessoa vai lá e adquire um terreno, né? Ou está à procura de um terreno que encaixe dentro daquela busca de um projeto que ele imagina. Uhum. Aí eu te falo o seguinte, Márcia, o que você diria e aconselharia ao cliente quando ele vai buscar um terreno? Vamos lá. É um terreno plano, em aclive, em declive, e quais são e o que você vê de vantagem e desvantagens em cada um deles? Até por conta do projeto e, obviamente, depois da construção, os custos que isso pode acarretar dentro da construção. Tá, bom, vamos lá. É uma pergunta ótima essa sua. Eu até vou falar uma coisa antes de explicar isso. A maioria das pessoas que vão ao condomínio, às vezes acabam vendo alguns terrenos que são bem mais em conta e fazem opção por esse terreno. E normalmente são os terrenos de mais declive a aclive, né? O que seria isso? Terreno bem inclinado, que ou ele vai gastar muito mais com muro de arrimo, né? Ou ele vai ter que ter um projeto em níveis e às vezes não é o que ele quer. Então vamos voltar um pouquinho.
Você é meu cliente, aí eu quero uma casa térrea, não quero degrau, eu tenho idosos na família. Então não compre uma casa com desnível, tá? Porque também se você tem um aclive, você tiver que tirar toda a terra, você vai perder. Vai perdendo o projeto, vai ter custos também. E ao contrário também, né? Se você quiser um declive muito grande, você vai ter que fazer muito arrimo, e isso encarece. Então, aquela ideia lá do início, que ele pagou barato no terreno, acaba indo por água abaixo, tá? Ah, mas e aí? Eu faço muito projeto em terrenos com desníveis, tá? Então, as pessoas às vezes compram um terreno com desnível, aí em torno de 3 metros, porque os condomínios são bem inclinados, tá? E aí ele quer um sobrado, mas isso eu tenho um declive, não um aclive. Então o terreno está descendo 3 metros. E ele quer um sobrado. Eu falo que é como se ele não quer um nível embaixo. É como se ele fosse praticamente enterrar, né, um pavimento. Então vale a pena estar olhando isso, né? A gente tem ali terrenos com bastante declive, com vista para a represa, com vista para o lago. Eu acho que dá projetos interessantíssimos, desde que o cliente aceite a ideia do arquiteto e faça um bom projeto, tá? Mas sempre vai dar escada, tá? No aclive e no declive. Não quero nenhum degrau, tenta pegar terreno plano. Ah, outra coisa muito importante. O cliente olha o terreno e acha que ele é plano. E aí fala, não, pode começar o meu projeto porque ele é retinho. A também disponibiliza para a gente o levantamento planial altimétrico. O que é isso, para quem não sabe? É a planta do seu lote com as curvas de nível, né? Então, por ali eu já vou saber o desnível do seu terreno, certo? E aí já vou conversar com o cliente qual é o melhor projeto. Nem sempre aquele projeto que ele sonha é o projeto ideal para o terreno que ele adquiriu. Então, até às vezes, antes de adquirir um lote, é legal ter um bate-papo com o engenheiro ou com o arquiteto, tá? E aí a gente também vai poder estar informando a respeito disso. As pessoas estão mandando perguntas, tem várias aqui acontecendo em paralelo. Caixinha de pergunta aqui, interrogação. Tá, então assim, gente, o que eu vou pedir para vocês? A gente vai responder todas, tá? Eu tô vendo aqui que elas estão passando, só que o que acontece? Como vocês estão colocando nos comentários, as perguntas estão subindo e elas vão acabar se perdendo. O que eu vou pedir? Vocês colocarem na caixinha de perguntas, que é onde fica esse balãozinho com interrogação, porque aí a gente consegue ter essa pergunta armazenada e a gente consegue buscar e mandar para vocês as respostas. Porque eu já vi que tem várias perguntas de steel frame. A última pergunta aqui foi referente se a pessoa pode comprar um terreno. Se a pessoa pode ter o projeto arquitetônico antes de comprar um terreno. Acho que essa pergunta é sensacional. E essa tá ligadaça em você, Márcia. Olha, eu acho isso não é legal. Vou dizer que não. Por quê? O projeto, às vezes as pessoas até pegam um projeto da internet, traz pra gente, para adaptar. Eu acho que projeto, você já está pagando o arquiteto, ele tem que fazer um projeto personalizado, tá? Então, eu já tenho um projeto, então você vai ter que buscar um terreno muito próximo do que você pegou esse projeto, tá? Mas eu falo que a necessidade dos clientes é diferente. Às vezes você olha uma casa, ela tem um formato bonito, mas ela não vai ter. Então, pega o arquiteto e faz desde o começo, tá? Desenvolve um projeto para o teu terreno, né? Ou busca um terreno que caiba nesse projeto, que eu acho um pouquinho mais difícil. Foi essa a pergunta? Porque é o que você acabou de falar sobre o levantamento plano altimétrico, né? Onde a gente vai ter as elevações daquele terreno, vai saber a posição do sol, o que influencia diretamente na execução do projeto, onde vai ficar quarto, onde vai ficar piscina, área gourmet. Então, assim, complementando a resposta da Márcia, não, a gente não vê isso com bons olhos. O ideal é, sim, ver o terreno com calma, entender
o tipo do terreno, que é o que a Márcia explicou agora, do aclive, declive, ou terreno plano, que na verdade é o que a maioria das pessoas entendem como sendo o melhor terreno, né? Não vou dizer que estejam errados. Justo, na verdade, né, Danilo? É, é. Fazendo uma pergunta, se a Momentum tem prazo para finalizar a obra? Sim. São 3 anos, né, Danilo, dentro, depende de cada campanha, mas normalmente essa que ganha, acho que é 50% do terreno, é lote quitado, não lembro exatamente o nome, né? São 2 anos e meio de obra. Casa São pronta, 2 anos. quitado, é isso? Tá. Oi? É casa pronta, lote quitado, né? Isso. Não, na verdade, hoje tem 2 promoções que estão em paralelo, né? Até final de 2019 tinha a promoção do Casa Pronta Lote Quitado, que efetivamente a Momentum quitava o valor do terreno, e dali para frente começou Casa Pronta 50% da dívida Isso. quitada. Eu nem sei o nome que eles estão dando hoje, mas é essa promoção. Isso. Que aí é onde entra, inclusive, o que você mencionou sobre metragem quadrada, de 1/3 do lote. Então, assim, quem está nessa promoção... E aí eu queria falar muito sobre isso, porque é um tema que vem muito o pessoal atrás de mim, né? Que fala assim, Danilo, eu comprei um terreno de 900 metros. É um único lote de 900 metros. Aí fala assim, tá bom. Você está numa promoção? Eu estou no lote 50%. Legal. Aí fala assim, então, obrigatoriamente, você tem que construir pelo menos 1/3 dessa área. Caso contrário, você não vai participar da promoção. Só que 1/3 de 900 metros, nós estamos falando de uma casa de 300 metros. Né? Então, o custo para construir uma casa de 300 metros é relativamente alto. Né? Então, de repente, o que eu falo para os clientes é, coloca na balança o quanto você está disposto a investir nessa construção e veja se, de repente, essa diferença de valor entre a construção e o valor total do terreno não faça sentido você, de repente, fazer uma casa menor, seja de 200, 170, seja o valor, o tamanho da casa que efetivamente te atenda, né? Então, muitos clientes viram para mim e falaram, pô, eu nunca tinha pensado nisso, tal. Então, é uma coisa que vale a pena citar também. Uma outra pergunta, Danilo, Tem vários aqui. Oi. Não, pode falar. Também tem vários aqui. Ele tem que terminar a casa, sim, para receber esse 50% do projeto arquitetônico. Você vai receber, sim, de volta o dinheiro que pagou para o arquiteto, porém, eles vão lá conferir no local como é que está a tua casa. E ela tem que estar pronta, até com o paisagismo, e tem que estar seguindo à risca o projeto. Então, por isso que eu falo que você tem que pegar um arquiteto que faça o projeto bem no padrão do momento, para que ele seja aprovado rápido, que aí você vai estar ganhando tempo também nessa campanha, tá? Aí me pergunta uma coisa de prazo. Quando se assina a carta da campanha Meu Projeto, acho que eu já falei dessa carta anteriormente, né, Danilo? Já comentou. Tá. Mas acho que você não falou sobre tempo. Essa carta, eu me lembro. Quando você escolhe o arquiteto, né, para participar dessa campanha de ressarcimento, você tem que assinar a carta lá com o Momentum e já tem que estar certo que vai começar o projeto. Porque a partir da data de assinatura dessa carta, começa a contar o prazo de aprovação do projeto, né? A Momentum, ela dá no máximo, é claro que nem demora tudo isso, mas você tem que estar, da data da assinatura da carta, 150 dias com o projeto finalizado, aprovado. E também perguntaram sobre o que inclui. O que está incluso nessa campanha Meu Projeto, Danilo? Tá? É o projeto arquitetônico completo, tá? Não tem a parte estrutural, não tem o acompanhamento de obras. O que contempla?
A maioria dos condomínios é sistema de fossa, né, Danilo, que não tem esgoto. Então, é um projeto arquitetônico, com todas as fachadas em 3D, a parte externa de piscina, paisagismo, tem um paisagismo mínimo também, ele não pode simplesmente fazer a casa e gramar somente. Então, tem um paisagismo mínimo que tem que seguir. Aí é o projeto de fossa, de tratamento de efluentes, de alocação de fossa, cálculo de caixa d'água, tá? E tudo isso, área verde, área permeável, é calculado em função do projeto. Então, também não dá para ficar mudando o projeto durante a obra, tá? Para fazer qualquer alteração, consulte o seu arquiteto, porque você pode perder a campanha, ou mesmo que ele depois entre para aprovar esse projeto. Eu tive caso de cliente que não seguiu e teve que demolir. Teve que demolir um pergolado que já estava coberto porque estava ultrapassando a área construída, tá? Bom, então voltando, projeto arquitetônico, projeto de paisagismo básico, de fossas, né, de caixas de inspeção de passagem, de piscina, que não conta como área construída, tá, na arquitetura. E hoje a Momentum também permite que você coloque a piscina no projeto e pode não executar, né, que é uma coisa que não era permitida. Até porque, Danilo, porque era assim uma briga grande quando o cliente ia executar a piscina, tinha que mudar toda a área verde, tinha que mudar a área permeável. Então hoje, se ele já contar com a piscina, mesmo que ele faça depois, ele vai gramar aquela área e ela já vai estar computada. Então ele não vai ter problemas futuros, tá certo? Sim. Projeto de iluminação básico, né? Então os pontos de luz da laje, todos os interruptores, todas as... eu quero pegar essa sua deixa aí. Eu não sei se isso todos os arquitetos da Momentum apresentam. Eu faço questão de fazer um layout imobiliário, tá? Que isso também eu faço um questionário com o meu cliente. Eu quero saber desde o tamanho da cama que ele vai pôr no quarto, quantas camas, a disposição da cozinha dele, para que depois, no futuro, quando isso estiver pronto, ele já tenha toda a iluminação, para que ele já tenha as tomadas no lugar, né? Vai elaborar mesmo que ele vá fazer fora, não faça comigo, uma cozinha planejada, ele já tem os pontos básicos. É claro que depois, em função de uma decoração, o arquiteto ou designer de interior que ele pegar pode estar complementando isso. Mas o básico já vai ter sistema de alarme, iluminação, pontos elétricos. O que mais, Danilo? Vamos ver. Não, é pontos hidráulicos, elétricos, paisagismo, layout, 3D e projeto legal da prefeitura e memorial descritivo. Só que nós fazemos o projeto legal de prefeitura, porém os arquitetos não dão entrada na prefeitura, tá? Isso. A gente assina o projeto arquitetônico, recolhe a RT, mas quem vai dar entrada normalmente é o engenheiro, tá? Ah, mas ele vai ter que redesenhar o seu projeto? Eu vou ter que... Não, tá? Eu acho assim importante que a pessoa contrate um engenheiro que já faça o cálculo estrutural e alguém para parte técnica também, né? Um responsável técnico que normalmente ele já assina na prefeitura, tá certo? Sim. Posso pegar agora esse gancho dos projetos? Claro, claro. Porque é o seguinte, às vezes eu já tive algumas situações do tipo assim, o que está incluso no projeto? Aí é tudo que nós acabamos de mencionar. Legal. Eu falo assim, mas depois do projeto arquitetônico, é importante nós fazermos, não é nem importante, para mim é obrigatório, fazermos os complementares, que vem a ser o projeto elétrico, hidráulico, estrutural, de fundação. E aí, quantos e quantos clientes viram para mim e falam assim, mas a Momentum obriga? Eu falo, não, a Momentum não obriga, ela pede os demais. Então não vou fazer. Então, assim, aí a minha resposta é, então tá bom, então infelizmente também não vou te construir a tua casa, hein, né?
Porque assim, gente, uma coisa são os projetos que a Momentum exige, e a Momentum está preocupada com o quê? Com o design do negócio, com o paisagismo, com o 3D. Então, assim, ela quer ver fachada, ela quer ver beleza naquilo que vai ser construído. Estou correto, Márcia? Sim, sim. É, mas, Isso. tem que se preocupar mais ainda com o que está escondido, com aquilo que a gente não vê. Eu falo que é um gasto, o que fica embaixo da terra a gente não vê. Mas ele que está sustentando tudo que você está vendo, né? Tudo que você está investindo. Exatamente. Então, assim, nós eu do meu lado da construtora, engenheiro, responsável pela obra, que dou garantia, que tenho responsabilidade em cima daquilo que a gente está fazendo, gente, não tem como. Eu não vou fazer uma obra sem estar respaldado com tudo, principalmente a estrutura da casa de vocês. Agora, é importante também falar da diferença entre um projeto elétrico e hidráulico e, efetivamente, a distribuição de pontos. Né? Porque, às vezes, também pergunto para o cliente, assim, mas você já tem o projeto estrutural, projeto elétrico, hidráulico? Ah, não, meu arquiteto já fez tudo. Não, o arquiteto ele não fez nada disso. Na verdade, o que o teu arquiteto fez? Os clientes confundem layout elétrico com projeto elétrico. Vamos falar Exatamente. o que é. Então, por exemplo, no meu projeto, tá lá layout elétrico, que são o quê? Os pontos de tomadas, interruptores e iluminação. É diferente da fiação, do cálculo necessário. Aí seria um projeto elétrico. Então, às vezes o cliente fala, não, mas no teu contrato tá que você faz lá o elétrico. Né? Então, ele não sabe a diferença disso. Diferença. Tá? Exatamente. Que é o que vem, que é o que chega em mim. Né? Então, eu falo assim, não. Aí eu dou a seguinte explicação. Para você entender, é o seguinte. Pega a tua suíte. Tem 3 pontos de tomada no teu projeto que o arquiteto desenvolveu. Então, ele está falando que na parede A, B e C tem um ponto de tomada em cada parede. Mas ele não está falando o conduíte, como é que ele está passando naquela tomada, qual que é a fiação, se é uma tomada 110, 220, qual que é o circuito que ela pertence, qual que é a tensão, qual o caminhamento que ela está fazendo até o quadro de distribuição. Então, gente, isso é um projeto elétrico, que é diferente do que efetivamente o arquiteto desenvolve. Márcia, eu vou pegar umas perguntas aqui. Tem um rapaz aqui perguntando. Você quer falar alguma coisa mais? Vou falar uma coisa em relação a isso. Aqui que o cliente não vê, que é o que pode mais dar problema na casa dele, se ele não tiver um projeto, ele não tem como provar como aquilo foi feito. E a gente tem, eu vim hoje da Riviera 13, que eu trabalhei lá esse fim de semana, até hoje, e eu estou sabendo de muitas casas que estão assim, praticamente condenadas, porque não foi feito estrutura nenhuma. E é visual. Inclusive, estão perguntando aqui de steel frame, de tipo de construção que podemos fazer lá. O EPS foi proibido, né? Então, existem alguns construtores hoje que estão prometendo construções aí a um valor super baixo, fora de mercado. Para quem não conhece, é a famosa construção de isopor, tá? Então, isso foi proibido no condomínio. Então, o cliente às vezes começa a fazer e a obra vai ser embargada. Ah, mas não tem jeito de fazer. Se você tiver um projeto estrutural e fizer mista, ou seja, fizer as colunas e os pilares todos em concreto ou metálico e fizer o fechamento em EPS, aí tudo bem. Senão, não vai poder fazer. Até a própria laje também, né? Fazer todo, em vez de usar a lajota, usar as placas de isopor, que é o EPS. Isso, de parede ou de laje, tá? É um processo rápido, né? Porém, tem que tomar cuidado com quem está fazendo. E o mesmo caso, Danilo, para o steel frame, que alguém está perguntando aí que a gente não respondeu. Sim. Eu tenho uma obra lá que está em torno de um ano, é uma obra que pega 3 terrenos, é uma obra acho que de uns 700 metros, então vai ser uma obra mais demorada.
Só que em frente a essa obra minha, começou acho que há uns 6 meses, uma casa está quase pronta em steel frame. Ah, legal. Para quem está esperando o ressarcimento lá dos 50%, é interessante? É. O que eu falo? Tem que tomar cuidado com as empresas. Temos empresas idôneas, claro, no Brasil, mas como é uma coisa mais nova, né? Fora do Brasil é comum, aqui já é uma coisa um pouco mais nova. No Sul a gente tem muitas empresas e tem pessoas aqui fazendo. Então tem que tomar cuidado com a qualidade da mão de obra. Isso até com um pedreiro comum em alvenaria, mas do steel frame principalmente. E o custo do metro quadrado do steel frame é bem elevado, não é, Danilo? Sim. Eu, particularmente, eu não, assim, opinião própria, tá? Eu não gosto do steel frame. Não vejo vantagens nele. Ah, mas o tempo de execução é mais rápido. Depende, eu trabalho particularmente com alvenaria estrutural. Ele é mais rápido que o steel frame, né? Ah, mas se você olhar, colocar as duas obras, né, em paralelo, o steel frame ele vai sair um pouco na frente, mas na hora de chegar no meio da obra, o estrutural passa tranquilamente o tempo de execução, né? E assim, tem coisas do steel frame que eu particularmente não vejo vantajoso, e sim, o metro quadrado está extremamente mais caro, principalmente pelo aumento dos materiais do aço, né? Então, eu particularmente não sou fã do steel frame por conta disso. Apesar do meu pessoal ter capacidade de fazer, ainda assim eu não faço. Mas é uma opção minha. Entendi. Nada mais que isso. Deixa eu só colocar aqui que tá. Vamos ver mais pergunta aqui, ó. Quanto tempo demora um projeto? Ah, quanto tempo demora um projeto? Ah, o da Márcia fala que é rápido. Fala aí, Má. É difícil a gente dar um prazo exato, porque eu falo que depende mais do cliente do que do arquiteto, tá? A gente precisa olhar o nosso produto. Teu caso, né? Iniciar. Desculpa, mas isso é do seu caso. Mas em torno de... Vou dar um prazo médio, tá? De uma casa assim, 45 dias. É isso aí. Eu tenho uma equipe aqui, então, enquanto um está detalhando uma coisa, quem projeta sou eu, tá? Isso eu não abro mão. Mas eu tenho uma equipe que um mexe em 3D, outro faz em AutoCAD iluminação, tomadas, o outro está fazendo um detalhamento de material, está fazendo uma fachada. Então, eu tenho cada um trabalhando em um desenho, eu consigo isso com um tempo melhor, tá? Tem uma moça aqui... Depende, né, Danilo? Só uma pausa. O que depende? Depende da aprovação do cliente, né? Se o cliente conseguiu me passar tudo o que ele quer e não vai ficar mudando o projeto, vai ser um processo mais rápido, né? Sim. Às vezes você está lá na fachada, o cliente resolve mexer na planta. Então, você volta algumas etapas, né? Então, isso faz com que demore mais o processo todo. O que a gente tenta, e você sabe que a gente faz isso junto, que a gente tenta ser, eu costumo dizer para o cliente que a gente tenta ser o mais assertivo possível, até para otimizar o tempo da melhor maneira possível. Que é fazendo o quê? Mandando questionário para o cliente, onde vai ter todas as perguntas de quantidade de dormitório, enfim, N perguntas voltadas à idealização daquela casa, né? Depois, ainda é feito uma videoconferência com base naquele relatório, né, daquele questionário. Bom, beleza, então aparamos todas as arestas daquele projeto. Vamos para o projeto. Então, eu vejo, por experiência dos nossos trabalhos, que quando o cliente recebe o primeiro estudo, já assim, se não for 100% do que ele queria, é 98%. Né? Então, os ajustes que a gente tem feito ultimamente são muito pequenos quando da parte interna. Eu não vejo mudanças drásticas. Eu vejo, eu queria um banheiro um pouquinho maior, são coisas mínimas, né? É a fachada que acaba, às vezes, dando um pouco mais de trabalho porque o cliente não consegue passar o que ele quer. Eu acho que a gente tem, assim, acertado bem nessa parte, e por isso que os nossos projetos são rápidos.
Justamente porque tem esse pré-projeto, tem essas conversas, esses questionários. E até voltando numa coisa que você falou agora há pouco, a respeito de, eu posso usar o projeto do terreno tal aqui? Então, aí sempre que isso acaba demorando muito mais e atrasando todo o processo, tá? Às vezes o cliente me manda uma mensagem, ontem eu até estava em São Paulo e um cliente me ligou, eu falei, olha, hoje eu não vou conseguir te passar nada detalhado, né? Mas me manda aí alguns projetos que você já fez para eu escolher um. E aí expliquei para o cliente, não é assim que funciona, né? Eu não vou mandar modelinho de projeto que acontece, viu, Danilo? Tanto com o arquiteto quanto Eu sei. a gente citar. Mas a pessoa põe lá, disponibiliza lá 3, 4 projetos, aí você escolhe o modelo, né? E aí o que vai acontecer? Uma coisa que a gente acha que vai ser rápida, porque pegou um projeto pronto, ele começa a mexer, assim, desfigura o projeto e acaba demorando muito mais o processo. Então, assim, o bom arquiteto, ele desenvolve um projeto para cada cliente, né? É claro que aí eu fui na casa de um amigo, ele tem um espaço gourmet de uma forma que me agrada, a distribuição hoje assim, dos espaços interligados, integrados, é uma coisa que a maioria vai ter, mas eu acho que não é receita de bolo, né? Vamos dizer que o projeto não é receita de bolo. Então, Não. eu acho que você tem que usufruir daquilo que você está pagando para o seu arquiteto, né? E Sim. passa as informações e ele vai fazer para você o melhor projeto, certo? Eu acho que uma coisa que o cliente tem que ver é se inspirar em algo. Eu gostei de um layout porque tem uma suíte, 2 dormitórios. Não, enfim, é uma inspiração, não é um Ctrl+C, Ctrl+V Não. com alterações. Isso não Isso existe. funciona para projeto, né, Danilo? Não, não funciona. Não é assim. Então, Mas tem uma pessoa perguntando aqui, R$ 2.000 é o preço do metro quadrado? Não é, não faz, né, Danilo? Essa casa nossa, por exemplo, eu, é o que? Uns eu vou pegar. R$ 3 o metro quadrado? Quer ver? Eu vou responder isso da seguinte maneira: não é que não faça. Tá? R$ 2.000 faz uma casa ou não faz? A resposta pode ser sim, como pode ser não. O que acontece por exemplo, nós como construtora, nós emitimos nota, né? Então isso já tem um custo operacional diferente da maioria que um empreiteiro ou diretamente o pedreiro, que ele não tem custo operacional nisso. Simplesmente a mão de obra dele, ele vai lá, acabou, né? A gente não, tem custo administrativo de compra de material, tem emissão de nota fiscal, então tudo isso onera a obra. Então, respondendo, R$ 2.000 é suficiente ou não? Sim e não. Depende de quem você contrata e principalmente do material aplicado naquela obra, né? Eu costumo dizer que eu não trabalho com material de segunda. E fato é que nos nossos memoriais descritivos a gente deixa todos os fabricantes relacionados, modelo e marca do que nós estamos aplicando, né? Então, com material de qualidade, você não constrói uma casa por R$ 2.000 com nota fiscal, respondendo a pergunta. Tá certo. Graças a Deus está tudo fluindo bem. Vamos Márcio, mais convidar uma o vez. pessoal que está aí. Eu acho que se eles quiserem conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho, né? Enfim, no Instagram tem bastante coisa. Acho que no meu, no seu também, Verdade, né, acabei até Danilo? esquecendo. Mas Sim. vale a pena. Vamos deixar. Essa live é importante dizer que ela vai ficar salva, tá? A gente vai editar o vídeo, vai deixar ele bem salvo aqui, tanto no nosso Insta, no YouTube e outras mídias sociais para as pessoas buscarem. Vamos deixar os nossos contatos, site. Você tem site também, não tem, Márcio? Não tenho. Só estou no site da Momento. Não tô. Eu acabei não atualizando Então, mais. A correria do. nós vamos deixar é que hoje também o pessoal busca muito Insta, né? Vamos deixar o teu Insta, se quiser, já quer falar agora ele, o pessoal buscar? Márcia Martim Arquitetura. Tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho lá, porque no site da Momento a gente não disponibiliza tanta coisa, né, Danilo?
Não, é outra coisa. Tem pouco Não é projeto, mas lá, inclusive interiores, não se disponibiliza no site no momento. Isso. O nosso site, friendlyhome.com.br, o nosso Insta, friendlyhome_ig, e o YouTube, procurar por Friendly Home. Tá bom? Márcia, um beijo. Beijo, Fica com Danilo. Deus. Boa noite. Boa Muito noite. obrigado.